outubro ao dia 12 do mês de novembro de 2021, foi realizado na Escócia, na cidade de Glasgow, a COP26, tendo como principal objetivo estimular as nações a zerar as emissões de carbono até 2050, alcançando assim a chamada neutralidade do carbono. Outro ponto é conter o aumento da temperatura da Terra. A meta é mantê-la abaixo de 1,5 graus, em relação aos níveis pré-industriais até 2100. Eu sou o professor Oséias, professor de Química. Hoje estarei falando sobre efeito estufa e aquecimento global. Não saiam daqui e fiquem ligados na Química. O efeito estufa é um fenômeno que ocorre naturalmente na atmosfera terrestre, sendo responsável pelo fato da temperatura média da Terra ser de aproximadamente 15 graus. Caso não existisse, a temperatura seria de menos 18, o que tornaria inviável a existência de seres vivos no planeta. O Sol emite energia para a Terra na forma de radiação infravermelha, radiação de calor. Parte desse calor é absorvido pela superfície terrestre e pelos oceanos. Outra parte é devolvida ao espaço. Porém, parte da radiação solar irradiada pela superfície fica retida na atmosfera devido à presença dos gases de efeito estufa. Esses gases agem como uma enorme redoma de vidro, evitando que o calor seja devolvido totalmente ao espaço, mantendo o equilíbrio energético. Então vamos ver os principais gases formadores do efeito estufa. O gás carbônico, CO2, responsável por cerca de 61% do efeito estufa. O gás carbônico é proveniente da queima de combustíveis fósseis, como o carvão mineral, petróleo, o gás natural e a tufa, as queimadas e o desmatamentos. CH4, que é o gás metano, é responsável por cerca de 15% do efeito estufa. O gás metano é um componente primário do gás natural. Também é produzido por bactérias no aparelho digestivo do gado. Aterro sanitário, esgotos domésticos, plantações de arroz inundadas, mineração e queima de biomassa. CFCs, responsável por até 11% do efeito estufa. Os clorofluorcarbonos são utilizados em geladeiras, aparelho de ar-condicionado, isolamento térmico e espumas, como propelentes de aerosóis, além de outros usos comerciais e industriais. Como se sabe, esses gases reagem com o ozônio da estratosfera, decompondo, reduzindo e assim a camada de ozônio que protege a vida na Terra dos nocivos raios ultravioletas. O óxido nitroso, N2O, participando com cerca de 4% do efeito estufa. O óxido nitroso é liberado por micro-organismos no solo e por um processo denominado nitrificação, que libere igualmente nitrogênio. A concentração desse gás teve um aumento devido ao uso de fertilizantes químicos, à queima de biomassa, ao desmatamento e às emissões de combustíveis fósseis. H2O, água no estado de vapor, está presente em 9% na atmosfera. Também absorve parte da radiação disseminada pela Terra. É um dos maiores contribuintes para o aquecimento natural do planeta Terra. Apesar de não ser produzido em grandes quantidades por atividades antrópicas, considera-se que, com maior calor, haverá maior evaporação d'água e, portanto, a sua participação será significativa no aumento do efeito estufa. Com o início da Revolução Industrial no século XVIII, aumentou o uso de combustíveis fósseis,
como o carvão, o gás natural e os derivados do petróleo, como a gasolina, óleo diesel, óleos combustíveis, entre outros. E juntamente com o desmatamento ocorrido com a expansão agrícola em todo o mundo, teve como consequência o aumento da concentração de gases estufa na atmosfera, ocorrendo então um aumento na temperatura média global da Terra, provocando o aquecimento global. Embora esse fenômeno tenha iniciado no século XVIII, ele só passou a ter importância no final do século XX. Com base nos dados sobre o período pré-industrial, estima-se que as atividades humanas foram responsáveis por aumentar a temperatura média global entre 0,8 e 1,2 graus, o suficiente para abalar o clima do planeta. Conclusão respaldada pelo IPCC, Painel Intergovernamental para as Mudanças Climáticas. Os gases que mais contribuem para o aquecimento global é o gás carbônico e o metano, devido à grande concentração na atmosfera terrestre. Para se ter uma ideia, não existe floresta no planeta suficiente para fazer a captura do gás carbônico pelo processo de fotossíntese, devido à sua alta concentração na atmosfera. O gás carbônico é proveniente da queima de combustíveis fósseis, das queimadas e dos desmatamentos. O gás metano é produzido por bactérias no aparelho digestivo do gado, que é lançado para a atmosfera pela flatulência e o arroto do gado. Também é responsável pela produção de gás metano os aterros sanitários, esgotos domésticos, plantações de arroz inundadas, mineração e queima da biomassa. Uma molécula de gás metano tem a capacidade de reter calor 23 vezes mais que uma molécula de gás carbônico. O gás carbônico permanece na atmosfera por aproximadamente 100 anos. Já o gás metano permanece na atmosfera por cerca de 12 anos. O que é necessário fazer para reduzir a emissão de gás estufa e evitar o aquecimento global? O reflorestamento é uma das principais estratégias para conter o aquecimento global, pondo fim ao desmatamento e às queimadas, diminuindo ou até abandonando a utilização de combustíveis fósseis, dando ênfase para a energia eólica e solar. A diminuição na produção de lixo e estimular medidas de reciclagem. Redução no consumo de carne suína e bovina, pois esses animais emitem grandes quantidades de metano em seus dejetos e ruminação. Utilização dos aterros sanitários e esgotos na produção de energia elétrica, pois eles são fontes inesgotáveis de gás metano, que é um biogás. Se a taxa de poluição continuar a aumentar na proporção atual, em 2100 a temperatura média global terá um aumento de 4,5 a 6 graus, o que pode ter como consequência uma elevação dos oceanos devido à fusão das camadas de gelo nas regiões polares, ocasionando a inundação de cidades litorâneas e migração forçada das pessoas, aumento de desastres naturais como furacões, tufões e ciclones, secas mais frequentes, mudanças nos regimes de chuvas, queda na produção de alimentos, pois mudanças na temperatura podem afetar as áreas produtivas, interferência na biodiversidade, que pode levar várias espécies à extinção. Então vamos ver uma questão do Enem de 2011. Temos aí uma charge onde tem duas vaquinhas conversando, né? Uma diz para a outra: colocar a culpa do aquecimento global nas vacas.
A outra responde: o que faremos? Né? Ela faz uma pergunta, não responde, pergunta. Elas ficam pensativas e chegam à seguinte conclusão: culparemos as galinhas. De acordo com o relatório A Grande Sombra da Pecuária, feito pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, o gado é responsável por cerca de 18% do aquecimento global, uma contribuição maior que o setor de transporte. Abaixo nós temos aí, né, uma perguntinha. A criação, não é pergunta, né, continuando a questão, a criação de gado em larga escala contribui para o aquecimento global por meio da emissão de, letra A, metano durante o processo de digestão, letra B, óxido nitroso durante o processo de ruminação, letra C, clorofluorocarbono durante o transporte de carne, óxido nitroso durante o processo respiratório, dióxido de enxofre durante o consumo de pastagens. Na letra A, vamos analisar cada uma das alternativas, né, que estão aí. Letra A, metano durante o processo de digestão. A alternativa correta é a letra A. Sim, o gado, né, durante o processo de digestão, na flatulência e no arroto, ele emite o gás metano para a atmosfera. E o gás metano é um gás que contribui, tem uma grande contribuição para o aquecimento global. É um gás estufa. Continuando aí a analisar as alternativas. Alternativa B, óxido nitroso durante o processo de ruminação. O óxido nitroso, ele é produzido pelo processo de nitrificação que ocorre no solo e pelo aumento de fertilizantes, né? Então, errado essa alternativa. Alternativa C, clorofluorocarbono durante o transporte de carne. Durante o transporte, se o carro for movido a óleo diesel ou gasolina, que é derivado do petróleo, que é um combustível fóssil, vai ser emitido para a atmosfera o gás carbônico. Letra D, óxido nitroso durante o processo respiratório. Durante o processo respiratório, o que ocorre são as trocas gasosas. O óxido nitroso ele é produzido na terra pelo processo chamado de nitrificação, né, como nós falamos anteriormente. Letra E, dióxido de enxofre durante o consumo de pastagem. Não, durante o consumo de pastagem vai ocorrer a digestão, que vai emitir para a atmosfera o gás metano. Ok? Hoje, para ter ideia, existe cerca de 1,4 bilhões de boi no mundo. E existe também um suplemento que promete, né, que pode reduzir as emissões de gás metano em até 30%, de acordo com os seus fabricantes. Portanto, se todos os bois do mundo comessem o suplemento, a redução nas emissões poderia ser o equivalente a tirar mais de 300 milhões de carros das estradas no mundo, né? Isso fazendo uma comparação de gás metano com a emissão de gás carbônico, porque os carros, eles utilizam o óleo diesel e a gasolina, eles emitem o gás carbônico. Então, fazendo uma comparação entre esses dois gases, seria o equivalente, né, a tirar das estradas 300 milhões de carros. Ok? Então, a alternativa que está correta é a alternativa A, metano durante o processo de digestão. Então chegamos ao final, espero que tenha gostado. Se você gostou, inscreva-se no canal, dê um like, compartilhe esse vídeo com os amigos. Muito obrigado e fiquem ligados
química.